Bom dia, e hoje nós iremos começar o livro de Esdras, do capítulo 1 ao capítulo 5, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vem, Espírito Santo, batiza-nos com a Tua palavra, para que possamos escutar essas palavras de vida eterna e sermos pessoas transformadas em nome de Jesus. Amém. Primeiro regresso dos cativos, o edito de Ciro, capítulo 1. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a profecia posta pelo Senhor na boca de Jeremias, o Senhor suscitou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual mandou fazer em todo o seu reino, de viva voz e por escrito, a seguinte proclamação. Assim fala Ciro, rei da Pérsia. O Senhor, Deus do céu, deu-me todos os reinos da terra e encarregou-me de construir um templo em Jerusalém, que fica na terra de Judá. Quem é dentre vós pertence ao seu povo, que seu Deus o acompanhe. Suba a Jerusalém, que fica na terra de Judá, e construa o templo do Senhor Deus de Israel, o Deus que reside em Jerusalém. Que todos os sobreviventes de Judá, onde quer que residam, sejam providos pelos habitantes da localidade onde se encontrarem de prata, ouro, cereais e gado, bem como de oferendas voluntárias para o templo de Deus que reside em Jerusalém. Então, os chefes da família de Judá e de Benjamim, bem como todos os sacerdotes e os levitas, principalmente todos aqueles cujo Espírito Deus havia tocado, prepararam-se para ir reedificar o templo do Senhor em Jerusalém. Todos os que habitavam pelas redondezas ajudaram-nos, dando-lhes prata, ouro, bens diversos, gado, cereais e coisas preciosas, além das outras ofertas voluntárias. O rei Ciro entregou também os utensílios que Nabucodonosor tinha trazido do templo do Senhor em Jerusalém e tinha colocado no templo de seu Deus. Ciro, rei da Pérsia, mandou-os entregar pelas mãos de Mitridates o tesouro, o qual os entregou a Sassabazar, príncipe de Judá. Eis o número deles: 30 bacias de ouro, 1000 bacias de prata, 29 facas, 30 taças de ouro, 410 taças de prata e 1000 outros utensílios. Todos os utensílios de ouro e de prata eram em número de 5.400. Tudo levou Sassabassar quando os exilados voltaram da Babilônia para Jerusalém. Capítulo 2. Lista dos repatriados. Entre os cativos que Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia deportado para a Babilônia, foram os seguintes os habitantes da província que se puseram a caminho para voltar a Jerusalém e a Judéia, cada um para a sua cidade. Voltaram com Zorobabel, Josué, Neemias, Zaraías, Relaias, Naame, Mardoqueu, Meusá, Mesfar, Meguai, Reum e Baana. Número dos homens do povo de Israel: 335 filhos de Faros, 2.172, filhos de Safatias, 372, filhos de Area, 775, filhos de Faate Moabe, descendentes de Josué e de Joabe, 2.812. Filhos de Elã, 1.254, filhos de Setua, 945, filhos de Zacai, 760, filhos de Bani, 642, filhos de Bebai, 623, filhos de Asgade, 1.222, filhos de Adonicã, 662, filhos de Beguai, 2.056, filhos de Adim, 454, filhos de Ater, do ramo de Ezequias, 98, filhos de Bezai, 323, filhos de Jorá, 112, filhos de Azum, 223, filhos de Geba, 95, filhos de Belém, 123, os homens de Netofa, 56, os homens de Anatote, 128, filhos de Bet-Asmote, 42, filhos de Cariatarim, de Cafira e de Berote, 743, filhos de Ramá e de Geba, 621, homens de Macmas, 122, filhos de Betel e de Ai, 223, filhos de Nebo, 52, filhos de Megbis, 156, filhos de outro Elã, 1254, filhos de Arim, 320,
Filhos de Lode, de Adide e de Onô, 725. Filhos de Jericó, 345. Filhos de Senaá, 3.630. Sacerdotes. Filhos de Jedaias, na casa de Josué, 973. Filhos de Emer, 1052. Filhos de Fazur, 1247. Filhos de Arim, 1017. Levitas. Filhos de Josué e de Cadmiel, descendentes de Odovias, 74. Cantores. Filhos de Asaf, 128. Porteiros. Filhos de Selum, filhos de Até, filhos de Teumon, filhos de Acube, filhos de Atita, filhos de Sobói, ao todo 139. Natineus, filhos de Sia, filhos de Assufá, filhos de Tabaote, filhos de Ceros, filhos de Sia, filhos de Fadom, filhos de Lebana, filhos de Agaba, filhos de Acube, filhos de Agabe, filhos de Senlai, filhos de Anã, filhos de Gidel, filhos de Gaer, filhos de Raiás, filhos de Racim, filhos de Necoda, filhos de Gazã, filhos de Uza, filhos de Fazéa, filhos de Bezai, filhos de Acena, filhos de Munim, filhos de Nefuzim, filhos de Babibuque, filhos de Acufa, filhos de Arur, filhos de Aslute, filhos de Maida, filhos de Arsa, filhos de Becos, filhos de Císara, filhos de Tema, filhos de Nazias, filhos de Atita, os filhos dos escravos de Salomão, filhos de Sotói, filhos de Soferete, filhos de Feruda, filhos de Jaala, filhos de Darcom, filhos de Guidel, filhos de Safatias, filhos de Atil, filhos de Foguerete, Aseabaim, filhos de Ami. Total dos natineus e dos filhos dos escravos de Salomão, 392. Eis escritos também aqueles que de Tel-Melá, de Tel-Arsa, Querube, Adom e de Emer, não se pôde saber se pertenciam ao povo de Israel pela família ou raça de que descendiam. Filhos de Daraias, filho de Tobias, filhos de Necoda, 652. E entre os sacerdotes, filhos de Abias, filhos de Acós, filhos de Bersalai, que assim foi chamada por ter tornado como esposa uma das filhas de Bersalai o Galadita, eles procuraram esclarecer a sua genealogia, mas não a puderam encontrar. Assim, foram excluídos do sacerdócio. O governador proibiu-os de comer das coisas sagradas, até que conseguisse encontrar um sacerdote qualificado para consultar Deus pelo Urim e Tumim. O total do povo reunido era de 42.370 pessoas, sem contar seus escravos e escravas, em número de 7.337. Tinham consigo também 200 cantores e cantoras. Possuíam 736 cavalos, 245 jumentos, 435 camelos e 6.720 jumentas. Vários chefes da família, chegando ao templo do Senhor, fizeram ofertas voluntárias para a casa de Deus, a fim de que a mesma fosse restaurada. Contribuíram para os tesouros da obra, cada um segundo suas posses, com os 71.000 dáricos de ouro, 5.000 de prata e 100 vestes sacerdotais. Os sacerdotes, os levitas, as pessoas do povo, os cantores, os porteiros e os natineus estabeleceram-se em suas respectivas cidades. Assim, todos os israelitas habitaram cada um em sua localidade. Capítulo 3. Restauração do templo e do culto. Tendo chegado o 7º mês, tendo chegado o 7º mês, estando os filhos de Israel instalados em suas cidades, todo o povo se reuniu como só homem em Jerusalém. Então, Josué, filho de Jodeque, e seus irmãos sacerdotes, bem como Zorobabel, filho de Salatiel, e seus irmãos, principiaram a reconstrução do altar do Deus de Israel e ofereceram holocaustos como a lei de Moisés, homem de Deus, prescrevia. Reconstruíram o altar sobre as antigas bases, porque tinham medo dos habitantes vizinhos, e ofereceram holocaustos ao Senhor pela manhã e pela tarde. Em seguida, celebravam a festa dos tabernáculos, como estava prescrito, e diariamente ofereciam holocaustos de acordo com o número prescrito para cada dia. Depois disso, ofereceram o holocausto perpétuo, os das neomênias e todas as solenidades consagradas ao Senhor, assim como os daqueles que faziam uma oferta ao Senhor. No primeiro dia do 7º mês, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor,
mas os fundamentos do templo do Senhor não estavam ainda colocados. Foram então contratados canteiros e carpinteiros. Deram aos sidônios e tírios víveres, azeite e vinho para que trouxessem por mar e madeiras os cedros, desde o Líbano até Jope, segundo a autorização que lhes tinha dado Ciro, rei da Pérsia. No segundo ano de sua chegada ao templo de Deus em Jerusalém, no segundo mês, Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Jodeque, tendo consigo seus irmãos os sacerdotes, os levitas e todos que haviam voltado do cativeiro para Jerusalém, puseram-se a trabalhar. Os levitas de 20 anos para cima foram encarregados da direção dos trabalhos do templo do Senhor. Josué, com os seus filhos e irmãos, Cadamiel com os seus filhos de Odovias, propuseram-se unanimemente a dirigir os que trabalhavam na construção da casa de Deus. O mesmo fizeram os filhos de Enadade com seus filhos e seus irmãos que eram levitas. Logo que os pedreiros lançaram os fundamentos do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes ornamentados para assistir à cerimônia, com as trombetas, e os levitas filhos de Asaf com os símbolos, para louvarem o Senhor, segundo as ordens de Davi, rei de Israel. Entoaram ao Senhor este refrão de louvor: porque Ele é bom e porque sua misericórdia com Israel permanece para sempre. E todo o povo soltou aclamações de alegria para celebrar o Senhor por ocasião do lançamento dos alicerces de sua casa. Mas, enquanto muitos gritavam de alegria e júbilo, muitos sacerdotes, levitas e chefes de família, já idosos, que tinham visto o primeiro templo, choravam em alta voz. Enquanto diante deles eram lançados os alicerces do novo edifício, era impossível distinguir os gritos de alegria dos clamores daqueles que choravam, pois todo o povo gritava em altos brados, e o eco de suas vozes se podia ouvir de longe. Capítulo 4. Interrupção dos trabalhos do templo. Quando os inimigos de Judá e de Benjamim souberam que os filhos do cativeiro estavam construindo o templo ao Senhor, o Deus de Israel, vieram procurar Zorobabel e os chefes da família e disseram-lhes: deixai-vos construir convosco, porque como vós honramos também o vosso Deus e lhe ofertamos sacrifícios desde o tempo de Assadadom, rei da Síria, que nos transportou por aqui. Mas Zorobabel, Josué e outros chefes da família de Israel responderam-lhes: não é conveniente que nós e vós construamos em conjunto a morada de nosso Deus. Nós as construiremos sozinhos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou Ciro, rei da Pérsia. Disso resultou que os homens daquele lugar intimidavam os trabalhadores do povo de Judá e os inquietavam enquanto trabalhavam. Assalariaram contra eles alguns conselheiros para frustrar sua obra. Isso durou toda a vida de Ciro, rei da Pérsia, até Dario, rei da Pérsia. Sob o reinado de Assuero, Xerxes, nos primórdios de seu governo, escreveram uma carta de acusação contra os habitantes de Judá e de Jerusalém. Depois, no tempo de Artaxerxes, Bezelão, Mitrídates, Tabeel e seus colegas escreveram ao mesmo Artaxerxes, rei da Pérsia. A carta foi escrita em caracteres aramaicos e depois traduzida. Reum, governador, e o secretário Sanzai escreveram a Artaxerxes a respeito de Jerusalém uma carta que continha o seguinte: Reum, governador, Sanzai, secretário, e seus colegas de Din, Afarsataque, de Tarfel, de Afarsa, de Ercua, de Babilônia, de Susã, de Ideá, de Etã, e o restante dos povos que o grande e ilustre Asnafar trouxe e instalou na localidade de Samaria e em outros lugares do além do rio, etc. Eis a cópia da carta que enviaram: ao rei Artaxerxes, teus servos, os povos da outra margem do rio, saiba, ó rei, que os judeus que partiram de tua terra para vir a nosso meio, a Jerusalém, reconstrói essa cidade maldosa e rebelde, levantando os muros e restaurando-lhes os fundamentos. Saiba também, rei, que essa cidade for reconstruída e seus muros levantados, seus habitantes não mais pagarão impostos, nem tributos, nem rendas, o que ocasionaria prejuízos ao rei. Nós outros, porém, tendo em vista o sal de teu palácio, que comemos e não achando conveniente ver menosprezado o rei,
transmitimos a ti essas informações, para que mandes consultar os livros de registro de teus pais. Aí verás como essa cidade é uma localidade rebelde, funesta aos reis e às províncias, e como já nos antigos tempos se tem nela incitado rebeliões. É por isso que ela foi destruída. Nós fazemos chegar a conhecimento do rei, se essa cidade for reconstruída e seus muros levantados, não poderás mais conservar tuas posses do lado de lá do rio. Eis a resposta que o rei enviou ao governador Reum, ao secretário Sanzai e aos seus colegas, habitantes da Samaria e de outros lugares na outra margem do rio. Saudações. Comunico que a carta que nos enviastes foi totalmente lida diante de mim. Por minha ordem foram feitas investigações e ficou averiguado que desde os tempos mais antigos aquela cidade sublevou-se contra os reis e ali se fomentaram intrigas e revoltas. Houve em Jerusalém reis poderosos, dominaram toda a terra de outra margem do rio, pagavam-lhe impostos, tributos e rendas. Consequentemente, ordenai que cessem os trabalhos dessa gente, a fim de que não reconstrua tal cidade, até que eu dê ordens em contrário. Guardai-vos de toda negligência no cumprimento dessa ordem, para que não aumente o prejuízo causado aos reis. Logo que a carta do rei Artaxerxes foi lida na presença de Reum, de Sanzai, o secretário e de seus colegas, foram com toda a pressa a Jerusalém junto aos judeus e os obrigavam, empregando a força e a violência, a cessar os trabalhos. A restauração da casa de Deus em Jerusalém foi, pois, interrompida até o 2º ano do reinado de Dario, rei da Pérsia. E o último capítulo de hoje, capítulo 5, reinício dos trabalhos e dedicação do templo. Ora, o profeta Ageu e o profeta Zacarias, filhos de Ado, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel que estavam com eles. Então, Zorobabel, filho de Salatiel, e Judá, filho de Sosedeque, retomaram a reconstrução do templo de Deus em Jerusalém, com a ajuda e assistência dos profetas de Deus. Ao mesmo tempo, Tatanai, governador do lado oposto ao rio, Setar-Buzanai e seus colegas vieram procurá-los e falaram-lhes assim: Quem vos deu autorização para reconstruir o templo e levantar suas paredes? E acrescentaram: Quais são os nomes dos homens que trabalham nesse edifício? Mas Deus tinha os olhos voltados para os anciãos dos judeus e ninguém os obrigou a interromper os trabalhos, até que chegasse o relatório a Dario, a fim de que esse respondesse por escrito sobre o assunto. Cópia da carta que enviaram ao rei Dario, o governador Tatanai, da outra margem do rio, bem como Setar-Buzanai, a seus colegas de Arsataque, que também moravam na outra margem do rio. Enviaram-lhe um relatório no qual se lia o seguinte: Ao rei Dario, posteridade perfeita, saiba o rei que fomos à província de Judá, a casa do grande Deus, está ela sendo reconstruída com pedras enormes e o madeiramento está já colocado nas paredes. Esse trabalho está sendo executado com cuidado e progride nas suas mãos. E por isso interrogamos os anciãos: Quem vos deu autorização para reconstruir esse templo e levantar esses muros? Perguntamo-lhes também os seus nomes para consigná-los aqui e fazê-los conhecidos de ti, pelo menos os que estão à testa deles. Responderam: Somos servos do Deus do céu e da terra, estamos reconstruindo o templo que há muitos anos foi reconstruído e rematado por um grande rei de Israel. Mas nossos pais caíram na ira do Deus do céu, o qual os entregou nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, o caldeu. Esse destruiu o templo e transportou o povo cativo para a Babilônia. Entretanto, no 1º ano de Ciro, rei da Babilônia, o rei Ciro ordenou a reconstrução dessa casa de Deus. E o próprio rei Ciro retirou do templo da Babilônia os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus que Nabucodonosor tomara do santuário de Jerusalém e transferira para o templo da Babilônia. Foram entregues a um homem chamado Sassabazar, que foi nomeado governador, e disse-lhe: Toma esses utensílios, leva-os para o templo de Jerusalém, e que a casa de Deus seja reconstruída sobre os seus alicerces. Foi então que aquele Sassabazar veio aqui e colocou os fundamentos da casa de Deus em Jerusalém,
depois do que até o presente temos prosseguido a construção, mas não está ainda terminada. Portanto, se o rei acha conveniente que sejam feitas investigações nos arquivos do rei em Babilônia, para ver se é verdade que foi ordenada pelo rei Ciro a reconstrução do templo de Deus em Jerusalém, que o faça, e em seguida queira o rei transmitir-nos a sua decisão a este respeito. E aqui termina a leitura de hoje. Deus te abençoe.